Meus irmãos, o tempo é breve. Como você pode perceber, aqueles que estudam as doutrinas, é muito claro perceber que o pastor Edinaldo tem uma visão pré-milenista, não é? Dispensacionalista. Então isso pode ser diferente de como você tem essa percepção. Mas ele foi muito claro, é muito coerente nessa exposição. Quero saudar o pastor André, que está conosco. Jardim Caiçara, que também tem a oportunidade algumas vezes de trazer o pastor Edinaldo. Mas nessa noite queremos convidar os irmãos para um tempo de perguntas e respostas. Se você tem uma pergunta, levante a sua mão, Karine vai nos ajudar. Aliás, já tem algumas ali, não é, Karine? Mas tem um espaço para você fazer a pergunta aqui publicamente. Karine vai começar. Nós vamos começar com as duas perguntas que eu recebi, e aí depois nós vamos abrir para que os irmãos possam fazer outras perguntas, tá bom? Essa primeira pergunta diz respeito ao capítulo 13, versículo 7 do livro de Apocalipse. Nesse versículo fala... Esse versículo fala sobre a perseguição dos santos, onde o dragão vencia e terá a perseguição do povo de Deus. Como que o senhor, então, pode explicar, clarear essa questão? Primeiro, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém foi quem não veio antes. Aí responde amém. Estou feliz aqui de ver o pastor André. Bem-vindo, pastor André. Rapaz, você me abandonou, hein? Abandono de velho é crime. Glorinha, você está cintilante. A tua luz chega a ofuscar os meus olhos. Glorinha, hoje, quando terminar, a pastora Karine e você irão lá à porta despedir a igreja, porque muitas irmãs querem te conhecer de perto. Ficam me cobrando. Você vai lá e saúda as irmãs. Glorinha é teóloga, fez seminário do Sul, entendeu? Me deu um trabalho. Eu falei, eu não sou teu professor. Vai perguntar ao teu professor lá. Aí, eles são todos ateus, Edinaldo. Não creem em nada. Não creem que os milagres acompanhem os que vivem hoje. Loucura, loucura. Quer fazer mais seminário, filha? Mas eu incentivo aos demais que façam. É uma bênção. Agradeço a Deus esse momento em particular. E peço ao Espírito Santo que me sustente nesse momento com o entendimento. O Apocalipse capítulo 13, como nós falamos ontem, já não diz respeito à igreja. O capítulo 13 é o momento da manifestação da besta, que vem do mar e que vem da terra. A que vem do mar é o anticristo, e a que vem da terra é o falso profeta. E tanto o anticristo quanto o falso profeta irão fazer guerra. Está aqui no versículo 7. Que foi a pergunta do irmão ou da irmã? Do anônimo. Quem foi que fez essa pergunta? Foi a irmãzinha lá. Como é o seu nome, querida? Você é a Andréia? Você que é a Andréia? Famosa na Igreja Batista Sião. Estou até botando o nome da igreja. Desculpa, pastor, é Cidade. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Foi dado a quem? Aí, para saber a quem foi dado, a quem é o sujeito, a que foi dado que autoridade para pelejar contra os santos, quem é? Que vai ter autoridade para pelejar contra os santos, se a igreja não está mais aqui. Não foi isso que você quis saber? Eu sei. Eu vou pegar o pastor. Então, a pergunta é coerente. Mas, pastor, já que você disse ontem que a igreja não aparece depois do Apocalipse 4, 5, como é que ele está aqui no capítulo 13, dizendo que ele vai pelejar contra os santos
e os vai vencer. Deu-lhes também autoridade sobre cada tribo de Israel, povo, língua e nação. Olha isso. Esse sujeito que vai agredir os santos tem autoridade sobre o mundo inteiro. Povos, tribos de Israel, línguas, etnias e nações, etnias. Quem é esse? Aí você tem que ir lá no versículo 6, no anterior. Para entender o texto, tem que estudar o contexto, porque senão vira pretexto. Vamos lá, versículo 6. Não. Porque, na verdade, a gente tinha que começar pelo versículo 1. Mas vai demorar muito, eu não posso fazer isso. Vou pelo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O período da grande tribulação. Quem é este que vai abrir a boca com blasfêmia contra Deus? Que vai agir na terra durante 42 meses. Vocês não descobriram ainda? Quem é? Quem é? É o dono do banco master. Não. Só pode ser o anticristo, queridos. Aqui está se falando que o anticristo vai fazer guerra aos santos, vai ferir os santos e vai vencer. Parcialmente, mas vai vencer. Então, o versículo 7 tem todo um contexto que você tem que ler desde o versículo 1. Porque no versículo 1 fala: "E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia." Que é o personagem do anticristo que emerge do mar. Mas não é o mar do litoral baiano, nem do litoral brasileiro, nem do Oceano Pacífico, Atlântico ou Mediterrâneo, não é. O mar, na Bíblia, são os povos, línguas e nações. As muitas águas que viste, Apocalipse 17, são os povos. Então, aqui está dizendo que o anticristo ele vem das nações. Ele será levantado como governante no tempo da grande tribulação, pelas nações. Ele não vai tomar o poder, ele vai ser aclamado o rei da terra. Aliás, olha que coisa contraditória, mas real, é a democracia que vai eleger o anticristo. E não é muito difícil de entender isso. Você vê hoje que nós vivemos num estado democrático, de direito, e nunca vi tanta tirania no Brasil como no tempo de hoje. Em nome da democracia. Vamos proteger a democracia. Então prende a mulher que passou batom na estátua. Vamos proteger a democracia. Então prende a velhinha que estava lá vestida na camisa do Brasil. Prende também a velhinha. Prende médico, prende todo mundo. Para poder essa turma que está aí tomar o poder com tirania. Em nome de quê? Da democracia. É porque eu não vou ter tempo, mas senão a gente ia interpretar a estátua de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2. Vocês iriam ver que Daniel interpreta a estátua dizendo para Nabucodonosor que a cabeça de ouro da estátua é o reino dele. Excelente, por isso é de ouro. Depois dele, outros reinos surgiriam na terra, mas menos excelente, até chegar o reino de barro e de ferro, que são os pés da estátua, que é o pior sistema. É um sistema que manipula o povo em nome de uma coisa chamada democracia. Governo do povo, que do ponto de vista teórico e conceptivo, é algo bacana. Nós é que decidimos os nossos destinos.
Mas o homem não está decidindo o seu futuro nem o seu destino, porque tem uma iminência parda sobre o mundo depois da queda de Adão, que domina a mente dos homens e seduz as nações, chamado dragão, serpente, Ra-Satã, do diabo, apelidado por mim como o canela seca, que influencia os homens e destrói tudo, as relações. E há essa democracia, essa conclamação entre as nações, e a ONU é o protótipo disso. Tanto é que a ONU já está preparando a Constituição Mundial para o governo do Anticristo, através da Agenda 2030 da ONU. Esse homem vai ser levantado pelas nações. E aí vai oferecer a todos um instrumento tecnológico que será uma maravilha no mundo. Cada uma das pessoas poderão, se quiserem, portar em sua mão direita ou em sua testa esse instrumento tecnológico para ter acesso às coisas. Ter acesso à comida, poder comprar, poder vender, poder pegar um avião, poder pegar um metrô, poder pegar um transporte, porque você não vai mais comprar ticket na bilheteria para entrar em algum transporte, ou entrar num supermercado, ou entrar num hospital. Quando você chegar, o sistema já vai ler em você se você está autorizado ou não a adentrar aquele recinto. Essa tecnologia já existe. E isso será um instrumento desse homem da malignidade, o rei voluntarioso, o homem do pecado, que é o anticristo, controlar a tudo e a todos. Só que aqueles que não quiserem aceitar a sua chancela, a sua marca, o seu controle, viverão na terra como clandestinos. Serão perseguidos, muitos serão mortos. O Apocalipse 20 diz que muitos serão degolados. A morte que João viu desses que são rebeldes ao anticristo, que não aceitarão a marca do anticristo, João viu como se eles fossem degolados. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versos 4. E está lá no texto do Apocalipse 20, versos 4, que esses resistiram, deram testemunha de Deus e do Evangelho e não adoraram a besta. Por isso foram degolados. Então esses santos, querida irmã Andréia, que irão ser atacados por este anticristo, são os santos do período da grande tribulação que aceitarão a Cristo. Não aceitaram agora, perderam a caravana da arca da salvação, perderam o arrebatamento, ficarão na grande tribulação. Eu ainda não vou falar sobre a doutrina pré-tribulacional, que é a doutrina que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aliás, não é a igreja que não vai passar. Quem não vai passar pela grande tribulação é o corpo vivo de Cristo. É o corpo místico de Cristo. Na minha infância, na 4ª série primária, na minha época tinha o primário. Na sua época também, pastor Heber? Velhinho já. Então ele sabe que na época dele tinha o primário. Eu estudei teoria dos conjuntos. Quem estudou isso? Conjunto unitário, conjunto vazio, interseção dos conjuntos. Quem lembra disso?
e tinha também o subconjunto. Lembram do subconjunto? Era um conjunto dentro do outro. A igreja nominalista, a igreja nominal, é o grande conjunto. É o grande conjunto. Tem muita gente dentro da igreja com interesse em fazer barganha com Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que não está convertido. E o interessante é que já desceram as águas, mas não tem vida com Deus. Lembra do texto que diz assim, não vos conheço. Não, mas eu visitei, eu dei o dízimo, eu botei a Bíblia debaixo do braço. Não vos conheço. Apartai-vos. O arrebatamento é para o grupo invisível que está dentro da grande igreja, que esse vai subir. Os que têm vida com Deus. A denominação evangélica, ela pode ser aferida, pode ser contabilizada pelo IBGE. O IBGE bate na sua porta, você trabalha? Não, trabalha em quê? Qual é a sua renda? Grau de estudo? Religião? Aí você fala, evangélico. O IBGE pode saber que uma população, tantos por cento é evangélico. Agora, não quer dizer que todos esses sejam o corpo vivo de Cristo. Somente o corpo de Cristo irá subir. Por isso que muitos ficarão evangelizados, mas não convertidos, mas ficarão atentos. Perdi a caravana. Minha mãe foi, meu pai foi, o pastor foi, o diácono não foi. Aquele pastor não foi. Aquele também não, mas o outro pastor foi. A seleção quem faz é o Espírito Santo. Então, quando esse grupo desaparecer, muitos irão entender que foi o arrebatamento. O diabo já está preparando a mentira, investindo na ufologia. E vão dizer, foram abduzidos, foram os Anunnakis, os extraterrestres, que tiraram um povo da terra. Não. É o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que virá nos ares e convocará o seu corpo para se unir à cabeça. Por isso que tem a boda do Cordeiro nos ares. É o corpo vivo de Cristo, o que nós chamamos de igreja, só que eu acrescento igreja fiel e verdadeira, no arrebatamento que vai se juntar ao cabeça para o corpo ficar pronto para voltar à terra. Então, muitos que ficarão evangelizados, não entregaram seus corações para Jesus. E se dizem que entregaram, do ponto de vista da fala, não entregaram do ponto de vista da vida. Verdadeiros crentes que vivem como filhos de Caim, descendente de Caim e filhos do diabo, dentro da igreja. Porque a igreja, você quer? A igreja, tá vendo? Teve aquele problema lá. Claro, a igreja é igual a arca de Noé. Também tem seu cheirinho. Noé e a família tinham que cuidar dos animais. Aquele cheiro de bicho dentro daquele caixote de madeira. Fazendo xixi, fazendo dois. E a família tendo que limpar aquilo. Será que tinha aroma de flores? Tinha ou não? Mas tinha salvação. Mais ou menos a igreja é assim. Não adianta você criticar a igreja, aí você que está se excluindo. Porque nós não estamos vivendo ainda num sistema perfeito, a igreja não é ainda a eternidade. Mas, indo ao ponto, senão eu viajo da maionese, falo que nem a matraca. Esses que serão acometidos de sofrimentos pelo anticristo, do capítulo 13, versos 7 do Apocalipse, são os que ficarão na grande tribulação, que perderão a caravana do arrebatamento. Amém? A próxima. Sabemos da importância de Israel, mas como lidar com a violência dos líderes atuais de Israel
com tantas mortes de palestinos e os visíveis interesses seculares, mundanos e financeiros dos líderes de Israel? Israel não é igreja. Israel não é convertido a Jesus. Os dirigentes, os religiosos, o povo de Israel não aceitou o evangelho. Nesse aspecto, Israel é uma nação que busca se defender. Essa pergunta, ela está um tanto quanto prejudicada pelo entendimento da pessoa que fez no que diz respeito à história de Israel. No ano 70 depois da Páscoa, a cidade de Jerusalém foi cercada pelas legiões romanas, liderada por Tito, filho de Vespasiano. Cortaram todas as árvores ao redor da cidade de Jerusalém. E fizeram postes. E começaram a guerrear contra Jerusalém. Cercaram, faltou comida dentro de Jerusalém. As mulheres começaram a matar os bebês para comer. Havia uma revolução, uma guerra civil dentro de Jerusalém, entre 3 segmentos religiosos e políticos. Então já havia morte dentro da cidade e o inimigo do lado de fora. E quando viram que Jerusalém enfraqueceu, começaram a atacar, queimaram os portões, entraram e sapecaram o povo de Jerusalém, os judeus. Era Páscoa do ano 70. As tribos espalhadas todas vinham para Jerusalém para fazer sacrifício. O historiador Flávio Joséfo diz que até às 11 horas da manhã, 255 mil cordeirinhos já tinham sido imolados. Porque na Páscoa era imolar cordeiro, igual nós passamos ontem aqui. Quantos viram? E os sacerdotes ganhavam dinheiro no câmbio da venda desses cordeirinhos. E cada cordeiro era imolado para pelo menos 10 pessoas. Se você multiplicar 255 mil vezes 10, é porque dentro da cidade de Jerusalém tinha pelo menos 2.550.000 pessoas. Estava abarrotada de gente, momento em que foi cercada por Tito. Durante 5 meses e meio foi só espada, cerol. Mataram a muitos judeus. Mulheres grávidas. Os soldados romanos abriam o seu ventre, cortavam as mãos delas, colocavam gatos dentro da barriga e costuravam. E ela não podia se matar porque suas mãos estavam cortadas. E eles se divertiam vendo aquela parturiente morrer de aflição em agonia. 70 mil judeus foram levados para Roma para morrerem no Coliseu, entregue aos ursos e aos leões. Depois disso, o povo que sobrou foi espalhado pelo mundo inteiro. Jesus avisou isso. Olha, tomara que isso não aconteça no sábado. Ai das grávidas naquele dia. Quem estiver no eirado vai, quem estiver no campo some. E de lá para cá, queridos irmãos, o povo de Israel vem num sofrimento atroz. Na Rússia, na Europa, na Espanha, em vários lugares, no Oriente Médio, nas nações estrangeiras, o populacho, o povo, vamos nos divertir hoje, vamos matar judeu, vamos lá na comunidade dele, pega pau, pega foice, pega madeira, pega faca, pega punhal e iriam para lá brincar de matar judeus. O povo de Israel é o povo que mais tem memória na face da terra. As crianças são educadas desde a tenra idade a entender o sofrimento no Egito e hoje o sofrimento depois da destruição da cidade de Jerusalém
que já se completa 2000 anos. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram assassinados, cruelmente, covardemente. Temos que ler, temos que nos atualizar. Não era guerra contra os judeus, era assassinato. Vamos tomar banho. E soldados com metralhadora, e aquela caravana entrava nos grandes galpões e os chuveiros lá. E quando abria, não era água que caía, era gás. Você que fez essa pergunta, meu querido irmão, eu entendo a sua pergunta. Porque há muita dificuldade dentro da igreja evangélica de entender a história e a profecia sobre Israel. Junta um dinheirinho, o pastor vai fazer uma caravana para Israel. Vá lá em Israel e depois vá lá no Museu do Holocausto para você ver. 6 milhões de judeus assassinados cruelmente. E quando eles saíram, que em 1947 a ONU, com vergonha, nós não temos como justificar a mortandade, o crime que cometemos sobre a população de Israel. Lá no século da Primeira Guerra, em 1917, o Lord Balfour já comprovou que aquelas terras pertencem a eles, através da carta que está no livro Escatom. Está aqui. Então vamos aproveitar aquela deixa da Primeira Guerra. Os Estados Unidos interessados, porque nessa época já tinha judeus ganhando dinheiro lá nos Estados Unidos, articulou com a ONU, fez a resolução 181 da ONU que nós vimos aqui. Uma terra num só dia. E em 1948, uma nação de uma só vez. Pronto, o povo de Israel passou a ter sua terra novamente. Em 1948, no dia 15 de maio, depois da solenidade do dia 14, 7 nações árabes atacaram Israel, recém-chegado na terra, sem estrutura militar, e disseram assim: vamos afogá-los no mar Mediterrâneo. Essa nação não dura 15 dias, e partiram para dentro de Israel. Só que quem está no controle de Israel, do mundo, das nações, do ser humano, é o Deus de Israel. E Deus protegeu a nação, eles saíram de lá 9 meses depois, derrotados. Perderam na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur em 1973, e vão perder todas as guerras. Vão perder Gog e Magog e vão perder o Armagedon. Porque Deus quer o seu remanescente fiel judeu para entrar com Jesus em Jerusalém para reger as nações do mundo durante os 1000 anos. Então a cabeça do judeu hoje, a cabeça de Benjamin Netanyahu, a cabeça do Knesset, dos deputados, dos partidos políticos de Israel, todos dizem: não mais nos farão um holocausto. Não aceitamos mais morrer como galinhas, como presas fáceis. Agora, quem quiser nos exterminar, nós vamos explodir o mundo. A gente explode o Oriente Médio. É a cabeça deles. Porque eles têm uma história de sofrimento. Digo uma coisa para vocês. Se eu estiver dentro da minha casa com a minha família e um bandido vier violentar minhas netas, matar a minha mulher, tá? Meu filho, eu despejo bala em cima do bandido e cuspo nele. Eu não tenho bala porque não tirei o meu porte de arma. E também, em vão cuida da casa, se não vigiar o Senhor. Então eu repouso o meu coração na confiança do Senhor. Mas como homem, como ser humano, se isso acontecesse, não vai acontecer em nome de Jesus,
eu iria ficar muito arrependido de não ter uma 45, uma metralhadora de 28 tiros. Mas tu não é pastor, tu não é crente, mas eu defenderia a minha família. Israel não vai aceitar ser destruído mais. Ah, mas é muita violência contra os palestinos. Mas você esqueceu do 8 de dezembro? Que o Hamas é descendente dos filisteus. Arqui-inimigos de Israel. Não é um estado, não é uma nação. É um grupo terrorista mantido, municiado pelo Irã. As armas do Hamas chegam pelos túneis subterrâneos da divisa do Egito e arma o Hamas para ficar jogando morteiro, bomba, míssil em Israel. Além disso, tem o Hezbollah na Líbia, que também é mantido, bancado pelo Irã. Aí também tem os Houthis no Iêmen, bancado pelo Irã. O Irã odeia Israel. O nosso amor pelos iranianos tem que ser igual ao nosso amor pelos israelitas. Porque o amor no coração de um crente não tem acepção de pessoas. Eu estou discutindo aqui a antropologia da mente do povo de Israel, que não vai mais aceitar ser destruído. E por isso, meu querido, é chumbo grosso. É chumbo grosso. Israel tem o maior, não o maior em número, mas a mais tecnológicas forças armadas do planeta. E por isso ele está reagindo dessa maneira, porque Israel não é igreja, Israel não é cristão. Israel é uma nação que não quer mais passar pelo Holocausto. E tem mais um detalhe, a pergunta fala de palestinos. Os verdadeiros palestinos são os judeus. A nação palestina é uma farsa. É um factoide, é um fake news. Não existe palestinos, existem árabes ou persas. Ah, porque vamos ter que fazer o Estado palestino. Qual é a língua do Estado palestino? Porque uma nação tem que ter uma língua própria. Qual é a língua dos palestinos? Árabes, se você não sabe. Qual é a moeda que circula lá? A moeda árabe. Qual é a religião desses que se dizem palestinos? Árabe. Os verdadeiros palestinos são os judeus, que estão naquela terra há mais de 3.000 anos, quando Davi conquistou aquela terra. A palavra Palestina vem da Hélia Capitolina, mulher do Adriano, o imperador, que botou esse nome para tripudiar contra os judeus. Eu não estou aqui defendendo Israel, estou defendendo o Evangelho. Mas eu conheço de história, um pouquinho. Leio bastante, estudo, e consigo entender que Israel não vai se deixar... Por exemplo, Israel vai sofrer outro ataque violento. Turquia, Iêmen, Líbia, Rússia, Irã, está lá em Ezequiel capítulo 38. Essas nações vão se juntar e vão invadir Israel pelas colinas da Judéia, pelo norte. Toda a tática já está feita. O sul do Líbano é uma cabeça de ponte do Irã e da Rússia, para quando eles quiserem só descer pelas colinas de Golã e atacar Israel. A Rússia tem acesso ao Mar Negro com seus navios de guerra e já tem acordo com a Turquia para entrar no Estreito de Bósforo, em Istambul, ter acesso ao Mar de Marmara, depois ao Estreito de Dardaneles, sai no Mediterrâneo, vai para Latáquia, no sul, na noroeste da Turquia, onde tem outra base naval da Rússia, já está ali nos bigodes de Israel, para municiar de armas os exércitos russos, junto com os turcos, junto com os líbios,
para atacar Israel na guerra de Gog e de Magog. A geopolítica já está pronta disso. E vai ser mais uma derrota para esse povo. Só que dessa vez, Israel não vai jogar mísseis, nem bomba atômica nos adversários, não. Sabe o que vai acontecer? Ezequiel 39. O próprio Deus vai se levantar e vai jogar meteoros, enchentes, chuvaréu. Os inimigos das nações vão se confundir um outros, fogo amigo. De maneira que Israel vai levar pelo menos 7 anos para limpar a terra. Nesse momento surge o anticristo para trazer paz, para depois romper a paz. Essa pergunta aí é provocativa demais. Nós vamos seguir. E eu já vou parar porque precisamos estudar. Desculpe, pastora, mas isso aí é espiritual, sabia? Muito espiritual. Irmãos, nós já findamos o tempo das perguntas. Então, nós vamos seguir com o estudo, tá bom? E aí vamos prestar atenção no que Deus tem para nos revelar. Senhor, tem misericórdia de mim, nesse momento que eu preciso falar da grande tribulação. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha isso. Foi o que eu falei ontem ou anteontem, já não me lembro, que nem todos irão descer à sepultura. A morte desse corpo, quando o arrebatamento acontecer, vai se processar na translação. O que é a translação? A saída do corpo da terra para os ares, nas nuvens, não é para o céu, é para os ares. No céu nós já estamos, a terra está no céu. Esses astronautas que foram circundar a Lua, quando a gente olha para a Lua está onde? No céu. E se eu for para a Lua, olhar para a Terra vai estar onde? No céu, está no espaço. Então, quando ocasionar o arrebatamento, nós vamos encontrar com Jesus nos ares, entre as estrelas, entre os astros celestiais, no meio de uma nuvem, da qual eu já falei, Nefaelis, no grego quer dizer nuvem teofânica, da presença de Jesus. Muito bem, então nem todos iremos morrer, apodrecer na sepultura. A nossa morte física corruptível, do corpo corruptível, será transformada num abrir e piscar de olhos em uma fração menos que 1 segundo. E imediatamente nós estaremos lá. A mecânica quântica explica um pouquinho disso, mas eu não vou me deter nisso. Vamos lá. Versículo, agora 52. Atentos? Estão ligados? Ligados ou não? Falem assim, ligadíssimos. Amém. No momento, num abrir e fechar de olhos, vocês falam agora o restante. Ao ressoar da última trombeta. De qual trombeta? Só alguns falaram. De qual trombeta? Parece que não, mas cada detalhe da palavra é uma revelação. Olha só. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta é a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aqueles irmãozinhos que já partiram. E que já partiram salvos. Os que não partiram salvos não têm parte nesse versículo. Os que não partiram salvos não ressuscitarão. Esse versículo aqui é restritivo. É apenas a ressurreição deles para os que foram salvos em Cristo.
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós quem? Diga comigo. Nós que estivermos vivos, seremos transformados. O que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível, a carne, se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que murcha, velhinho, deixará de ser murchado ou de murchar. Seremos imarcessíveis. Meu Deus. Não abrir e fechar de olhos diante de um aviso sonoro. Meu Deus. Que é o quê? Não corte palavra da Bíblia. Que será o quê? A última trombeta. Não é da trombeta, é da última trombeta. Amém? Amém? Agora eu vou fazer a pergunta. Quantas trombetas são? Quantas? Toda a igreja. Quantas trombetas são? E qual é a última? Que pergunta. Pastor, ele está exercitando o meu amor. Também te amo. Qual a última só pode ser o quê? Que pergunta, né? A sétima. Então, tudo que você falar na terra é ligado no céu. Amém? Então declare, Senhor, obrigado, porque serei levado ao teu encontro na sétima trombeta. Quantos declaram essa palavra? Levante a mão. Jesus. Sério? Eu não vi Karine levantar a mão, não. Tá ligada na Glória aí, né? Glória deu uma colinha, né? Então eu quero dar uma notícia para vocês. Que você vai esperar a última trombeta. Então abra sua Bíblia no capítulo 8. Não tenta adivinhar, não. Para e escuta, vai escutando. 8, versos 7. Apocalipse capítulo 8, versos 7. Todos diante da palavra. Todos nós aqui, a partir de mim, somos as Marias aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Amém? Já chegaram lá? Sim ou não? Então vamos lá. O primeiro anjo tocou a trombeta. Está aqui a primeira trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A terça parte da terra foi queimada, e houve uma mistura com sangue. Jesus. E diga assim, e eu aqui, esperando a sétima trombeta. Não posso fazer nada. Vocês que declararam. Versículo 8. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Acabou o litoral baiano. É sangue e fogo no mar e destruição. Vai lá no Mercado do Peixe amanhã comprar uma pescada amarela, um vermelho cioba, um beiju-pirá, uma cavala aipim. Já era. Diga assim, o segundo anjo tocou a trombeta. Fala, igreja. E eu aqui, esperando a sétima.
Posso fazer nada. Vocês já oraram, Deus já ouviu as vossas orações. Versículo 10. O terceiro trocou a trombeta, caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Meteoro. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas potáveis se tornou em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Isso são fenômenos globais. Isso não vai acontecer no Oriente Médio, é o globo inteiro. Os juízos são sobre a terra. Dessa vez, meu filho, todos estarão sofrendo a mão pesada de Deus. Isso aqui é palavra de Jesus Cristo. Ele está revelando a João. A quarta trombeta. O anjo tocou a trombeta, versículo 12. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a sua terça parte não brilhasse tanto no dia como de noite. Então vi uma águia voando pelo meio do céu, dizia, essa águia é um anjo, em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa da restante das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Se na quarta trombeta a terra já está em tragédia, imagina ainda as 3 últimas trombetas. Quinta trombeta, capítulo 9, versos 1. Vou parar aqui na quinta, tá certo? Para avançar o estudo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como os que têm escorpiões da terra. E foi-lhe dito aos gafanhotos, não causasse dano à erva da terra. Ué, eles vão comer o quê? Se não vão comer erva. A dieta de um gafanhoto é erva verde, não é? Mas esses gafanhotos não vão comer ervas, folhas, árvores. Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Meu Deus, que revelação, hein? Esses gafanhotos que não são gafanhotos, você vai ver no decorrer do texto, eles virão à terra não para devorar o restante da mata verde que ficou na terra, mas para fustigar os homens. Homens que eu digo humanidade, tá? Não pense que as mulheres escaparão disso, não. Homens aqui é a humanidade, homens e mulheres. Agora o versículo 5. Foi-lhes também dito que não... agora, só porque... Agora, interessante, do versículo 4, diz só assim, e tão somente... Quer dizer, eles só não vão ter poder somente aos homens que têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem são esses? Nós? É você. Oxô. Opa aí, nós. Já vi que você vai ficar. Não, tá certo, eu estou brincando. Eu gosto disso porque me ajuda a marcar isso da nossa mente. Você quer falar, meu filho? Os gafanhotos não terão poder sobre esses. Mas quem disse que essa aqui é a igreja? Esses homens que têm uma fonte selados. Você... Entendi, você está certo. Exatamente.
Meu querido, aqui, olha aqui, vamos ver o versículo 4 inteiro. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva. Tá certo aí? A erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a testa. Então, os homens que não têm serão afetados pelo gafanhoto. Os outros têm. Alguns têm. Está claro ou não? Está dizendo que eles não podem atacar. Ele vai atacar os que não têm o selo. Só que tem alguns que têm o selo. Conseguiu entender aí? São os 144 mil judeus selados. Não, ainda não é o remanescente. É boa essa pergunta, gostei, porque a gente elucida. Eu não me incomodo com muito pelo contrário. Eu estou chegando lá, eu estou concluindo o raciocínio. Será arrebatada antes da tribulação. Perfeito. Nesse tempo de tribulação, haverá outros que irão se converter. Sim. E também haverá a igreja de Israel, ou melhor, o Israel remanescente, e também irá se converter. Não, o Israel remanescente surge no Armagedon. Esses que não têm o selo de Deus na testa, sofrerão com esses gafanhotos, que não são gafanhotos. Eu vou explicar quem são. Só que tem alguns que têm o selo de Deus na testa. Você observa, é bom, eu gosto disso. Olha lá. Vira sua Bíblia para o capítulo 7 de Apocalipse. 7, rapidinho. Todos acompanhando aí, capítulo 7? Depois disto, vi 4 anjos nos pés dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou de grande voz aos 4 anjos. Olha só que João viu, que Jesus mostrou para ele. Tem um anjo lá, um anjo lá, um anjo cá e um anjo cá na terra. Esperando a ordem para soprar os ventos. O que são os ventos? Tribulações. Só que tem um anjo que fala a esses 4 anjos: calma, calma, não lance o vento ainda. Nosso Deus tem um trabalho a fazer antes, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Gente, esse é profundo, esse capítulo. Os anjos ainda não estão autorizados a lançar os ventos, a soprar suas trombetas. Não façam isso ainda. Até que, olha o texto, 3, dizendo, não danifiqueis, a terra, nem o mar, nem as árvores, nem até que hajamos selado as suas testas, os servos do nosso Deus. Os 144 mil. Não é a igreja, são judeus. 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos. Está no estudo aqui na página 128 do livro Escatom. Está explicadinho aqui no livro. Agora, continuemos no versículo 7. Aí diz assim, então ouvi o número dos que foram selados. Apenas esses foram selados. E era 144 mil de todas as
tribos dos filhos de Israel. Versículo 5, da tribo de Judá foram 12.000, da tribo de Assé foram 12.000, da tribo de Simeão foram 12.000, da tribo de Zebulon foram 12.000, da tribo de Issacar foram 12.000, da tribo de Judá foram 12.000, e assim por diante. Da tribo de Benjamim, 12.000 de cada uma das 12 tribos dos filhos de Israel, que receberam o quê? No início da grande tribulação. Não é igreja. Porque esses homens vão ter uma missão, diga uma missão. A missão da misericórdia de Deus. Porque mesmo quando a igreja sair daqui, o evangelho continua sendo pregado aqui por esses homens. Por isso que o texto está dizendo, antes que soprem os ventos sobre a terra, vamos levantar os evangelistas para anunciar ao mundo que há salvação em Cristo, que nem tudo está perdido. Nisso a igreja já está com o Senhor. Isso é tão verdade que olhe só a continuidade. Aqui no versículo 13, para a gente ganhar tempo. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Aqui já é o resultado do trabalho dos 144.000. Depois você lê o capítulo inteiro para entender bem. Respondi-lhe, João respondendo, meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse, estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles a sua cobertura, o seu tabernáculo. Então a salvação desse povo todo é depois do selamento dos 144.000 judeus que virão evangelizar durante a grande tribulação. Né? Aqui está, olha, no versículo 9. Depois destas coisas vi, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, não são só judeus, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Haverá salvação no mundo inteiro, haverá um grande avivamento no período da grande tribulação, porque não haverá mais de que dois caminhos, ou é Cristo ou é o anticristo, e aqueles que forem evangelizados pelos 144.000, muitos serão mortos, mas terão salvação. Você confirma isso no Apocalipse capítulo 20, versos 4. Amém? Então, voltemos lá a partir do versículo 5 do Apocalipse 9. Foi-lhe também dado que não os matassem. Os gafanhotos não vão matar os homens. Mas o que é que os gafanhotos vão fazer com os homens? E sim que os atormentassem durante 5 meses. Amada igreja, é tormento, não é morte. O trabalho dos gafanhotos não é matar, é atormentar. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A morte vai estar presa durante 5 meses. Cai monte em cima de mim, mesmo que o monte caia, você não morrerá. E os gafanhotos fustibando. O sofrimento será de tal ordem que as pessoas vão querer morrer, vão querer se suicidar e não conseguirão. Não sei eu que estou falando isso. Isso aqui é a carta de João, ditada para ele por Jesus Cristo.
Se você não crê, aí, meu filho, só o Espírito Santo para te convencer disso. Agora o versículo 7, para a gente identificar quem são esses bexiguentos desses gafanhotos. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de... Sabe o que são esses gafanhotos? Versículo 8. E tinham cabelos como cabelos de... Gafanhotos não tem cabelo, e nem tem cara de homem, nem cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Quem são esses gafanhotos? Demônios. Há uma casta demoníaca de prontidão, esperando o soar da quinta trombeta para adentrar a terra e fazer arruaça, trazer sofrimento à humanidade, de tal ordem que as pessoas irão querer morrer. Isso apenas na quinta trombeta. E eu lamento dizer que todos vocês que levantaram a mão vão esperar ainda a sétima. Pastor, não confunde a nossa cabeça. Senão eu vou sair daqui direto para a drogaria comprar calmante para dormir hoje. Pastor, se a última trombeta, que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52, não é a sétima trombeta, que trombeta é essa? Que é a última, mas não é a sétima. Fala, meu filho. Tenha paciência. Ouça até o fim. Eu entendo o teu espírito. Eu também era assim. Eu era assim, está comendo. Sabe por que ele está querendo antecipar? Porque ele está comendo. É isso que eu espero de todos vocês. O raciocínio, a vontade de entender, porque parece contraditório. Hã? Agora, em cima disso, então fale. Eu tendo por uma visão mesotribulacionista. Eu quero muito ser pré. Eu quero muito não estar aqui quando tudo isso começar a acontecer. Mas, assim, eu não sou historiadora, eu só estudo as escrituras. E quando você trouxe, no capítulo 7, dessa visão da multidão que João viu, de todos os povos... Oi? Tribos, línguas e nações. Isso, depois do selo de Deus, né? Depois do selo de Deus, sobre quem? Judeus. Sim. 144 mil. Isso. E aí, por várias vezes, o Senhor trouxe falando que essa multidão que é vista aqui é o resultado do trabalho desses judeus aqui na terra. 144 mil. A minha dúvida paira em dois aspectos. Sim. Várias vezes, depois disso, ele repete aqui, tanto no capítulo 9, 20, que não houve arrependimento, não houve conversão. Ele diz aqui no 9, 20, outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E também, no 11, já quando fala das duas testemunhas, depois de tudo que aconteceu, que eles mataram e eles começaram a escarnecer sobre os corpos das duas testemunhas, ele fala também aqui de um modo que dá para a gente chegar à conclusão que também não houve nenhum tipo de conversão, porque ele fala no 10, 11, 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles. Trocaram presentes, etc. Isso, exatamente. Mas onde você quer chegar? Não tem nenhuma contradição. No capítulo 7, esses que não receberam o selo e que não se arrependeram, foram aqueles que ficaram na grande tribulação até o final.
Aqueles que foram convencidos e convertidos pelo trabalho dos 144 mil judeus, muitos morreram, está lá no capítulo 20, versos 4 de Apocalipse. Outros sobreviveram, porque no milênio entra povos das nações também, não entra só Israel e a igreja. Entram povos que sobraram da guerra contra a Jerusalém. O que eu não entendo é que, como esse trabalho de evangelização gerou conversão nesses povos, sendo que ele repete aqui, tanto no 9 quanto no 11, que não houve conversão. Nesse tempo da igreja, a igreja evangeliza? Sim ou não? Não, eu estou perguntando hoje. Aqui, sim. Hoje, sim. Todos se convertem? Não. Então, pronto. Isso aí é seleção. O evangelho vem para todos, mas nem todos o aceitam. Na grande tribulação vai haver a pregação do evangelho, muitos se converterão, mas outros não. Outros permanecerão impertinentes, adorando a deuses, a pedra, demônios e etc. Entendeu? Quer dizer, a grande tribulação é uma repescagem. A grande tribulação é uma oportunidade para todos aqueles que não foram arrebatados, tenham ainda a oportunidade, em meio à grande tribulação, de serem salvos. Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Vai ter misericórdia de Deus antes da igreja e vai ter misericórdia de Deus quando a igreja for arrebatada. Vai ter misericórdia de Deus durante o milênio, porque assim, se fosse assim, durante o milênio é Jesus reinando e Satanás preso. Por que Satanás foi preso e não já foi para o lago de fogo? Porque ele vai ter serviço ainda depois. Porque depois dos 1000 anos, Deus solta Satanás, ele volta a seduzir as nações, e muita gente que esteve debaixo do reino de Jesus, de paz, de harmonia, ainda se bandeará para o lado deles, de Satanás, para que haja então a instituição do trono branco e venha o juízo final. Porque não é por tão dizer glória a Deus, que a pessoa é convertida. Então, nesse processo na grande tribulação, Deus dá a oportunidade, levanta os judeus para pregar. São 3 agentes que vão pregar o evangelho. Os 144 mil judeus, os 3 anjos do Apocalipse 14, que vão trazer o evangelho eterno. Deus vai fazer um milagre na terra durante a grande tribulação, que o anjo vai trazer o evangelho eterno na sua boca para convencer a muitos, para ter salvação. E as 2 testemunhas que vão evangelizar, falar do Messias para os habitantes de Jerusalém. Então, Deus dá a oportunidade, mesmo durante a grande tribulação. Os que forem salvos foram, mesmo que morram. No capítulo 20 do Apocalipse 4, leia, você está lá. Quem são estes que ressuscitaram? São aqueles que resistiram a Satanás, não aceitaram a marca na sua mão e morreram, foram degolados, mas reviveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Tá? Então, não dá para ver só... E esse negócio de meso não tem sentido. Se o pós-tribulacionismo não tem sentido, o meso, com todo carinho, todo respeito, eu não encontro harmonia na Bíblia. Depois você abre a sua Bíblia, eu não vou falar disso agora. Eu tenho que falar no final só. Aí, aguenta um pouquinho aí, que eu vou mostrar num versículo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Um versículo, tem vários. Eu vou falar só um. Muito bem. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte. Se a 7ª trombeta não é a última trombeta, não é isso? Não é isso o enredo? Perderam o raciocínio? Não. Se a última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, ele fala ao soar da última trombeta, para que haja o arrebatamento. Se a última trombeta não é a 7ª trombeta do Apocalipse, dentro da doutrina pré-tribulacionista, que última trombeta é essa? Quem quer saber? Como nem todos levantaram a mão, da próxima vez que o pastor me trouxer aqui, eu declaro. Amém? Amém? Não? Então abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4.
versos de número 16. Olha isso, querida igreja. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é maravilhosa. Olha isso, amada igreja. Diz assim: porquanto... O versículo 15 diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui Paulo já está falando que os que dormem, os que morreram, ressuscitarão primeiro. Aí depois ele diz: porquanto o Senhor mesmo, quem? Jesus. Para não dizer que é anjo, é Jesus. Essa é uma tarefa de Jesus. Faz parte do ministério de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, é Ele que vai chamar. E a sua voz, o seu sonoro, é que ele convoca duas situações. Olha isso. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que já é outra coisa, aqui o arcanjo Miguel entra em cena para defender Israel. Ao mesmo tempo que Jesus dá a ordem para quê? E ressoada a trombeta descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que foram ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A última trombeta de Paulo, 1 Coríntios 15, 52, não é a última trombeta dos anjos. É a trombeta de Deus. É a diferença entre a trombeta angelical, que traz juízos, e a trombeta divinal, que arrebata a igreja. Tem um cantor cristão que diz assim, como é que é a música? Não, mas tem outras que é Paulo Leiva Macalão, eu acho. O estrugir da trombeta, como é que é aí? Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir. Aí o texto é esse: quando a angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Essa é a ideia do arrebatamento. Só que o autor usou a angelical trombeta. A revelação não chegou até a mente dele. Porque, na verdade, não é a angelical trombeta que vai arrebatar os crentes. É a divinal trombeta, que é a última trombeta que Paulo se refere. Agora está o mistério e a chave em hermenêutica para entender. Se Paulo fala da última trombeta, é porque houve uma primeira trombeta, concordam? E o que quer dizer trombeta para a igreja? É subliminar, é secundária. Trombeta é para Israel. Quando o pastor aqui inicia o culto, ele toca uma trombeta? Sim ou não? Não, mas Israel, quando vai convocar o povo, toca a trombeta. Deus instituiu 7 festas no Êxodo. Uma das festas é a festa das trombetas. Quando inaugura o ano novo judaico, Rosh Hashanah. Agora, se Paulo fala da última trombeta, que vai arrebatar os crentes, e chamar Miguel, o arcanjo, para defender Israel, no som da última trombeta, porque Israel vai ficar,
Aí o arcanjo entra em cena para defender o povo de Israel, que é a missão dele, e o povo de Deus, da igreja, é arrebatado. Se há uma última trombeta, tem uma primeira trombeta também. E onde ela está? Deus age por princípios. Ele não muda o seu caráter definitivo da sua palavra. Ele age por princípios, por padrão. Ele não altera seu padrão. Se ele alterasse seu padrão, ele não é Deus. Então, para a gente entender o padrão da última trombeta, nós temos que entender o padrão da primeira. E onde está a primeira aqui, meu Deus? Não vou criar expectativa. Abra em Êxodo, capítulo 19. Para a gente ver o padrão, diga, ver o padrão da primeira trombeta. Êxodo 19. A hora foi embora? Eu tenho que... meu Deus. Está aqui. Quando o povo judeu sai do Egito, chega no pé do Monte Sinai, ali onde hoje é Santa Catarina, o pastor vai lá com uma caravana que ele vai montar aqui. Para vocês entrarem por Elat e ir até Jerusalém de ônibus, depois de atravessar o Mar Vermelho por baixo. Que viagem maravilhosa. Olha só, no versículo 5, Deus fala para Moisés, Moisés, fala a esse povo. Eu falo para você, Moisés, e você fala ao povo de Israel recém-saído do Egito. Ele diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Dizendo que o povo de Israel será uma propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino e sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés estava falando, olha, Deus disse isso. Versículo 9, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura. Olha a nuvem aí. Essa nuvem não é nuvem atmosférica, é nuvem da presença de Deus. É uma redoma que guarda a santidade de Deus, para que a santidade não fique exposta ao céu cru, porque o céu é impuro diante dos olhos de Deus. Isso está lá em Jó 15:15. Muito bem. Numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, versículo 10, vai ao povo, repita comigo, igreja, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes. Ora, no deserto mal tinha água para beber. Como é que vai lavar roupa? Essas vestes aqui são vestes espirituais. Se consagra, se santifica, porque o santo está descendo sobre o monte. Deus quer encontrar o povo de Israel purificado. Fala para esse povo se purificar hoje e amanhã. Quantos dias? Hoje e amanhã são 3 dias. Passe se purificar hoje e amanhã. Hoje e amanhã são quantos dias? 2 dias. E estejam prontos para o 3º dia. Se preparem os 2 dias. E estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Uau! Moisés falou para o povo, olha, homens, nem toquem mulher nesses 2 dias. Consagrai-vos as vossas vidas. Preparemo-nos, porque no 3º dia o Senhor vem sobre o monte. Eu vou pular até agora o versículo 16. Olha isso, que coisa. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte,
e muito forte clangor de trombeta. Olha aqui a primeira trombeta aqui. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu com o som da trombeta. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se aos pés do monte. Todo o monte Sinai, Sinai, Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Que fenômeno, que teofania, que presença de Deus sobre o povo de Israel ao soar a primeira trombeta no segundo dia. Amém? Amém nada, foi no terceiro. Tudo isso é padrão. A ordem de Deus a Moisés para o povo era para se purificar. Diga, igreja, se consagrar, se santificar, se purificar. Quanto tempo? Quanto tempo, igreja? 2 dias. Na contagem profética de Deus, 2 dias significa o que na contagem humana? 2.000 anos. Há 2.000 anos que o Evangelho foi trazido por Jesus para lavar as nossas vestes. A palavra de Deus nos limpa, nos lava, e a igreja já tem 2.000 anos. Esses 2 dias que a igreja está se preparando, tanto os que já dormem quanto os que estão vivos, ao longo desses 2.000 anos, desses 2 dias, precisam estar lavando as suas vestes para estarem prontos ao amanhecer. Não é às 10 horas, não é às 11 horas, nem ao meio-dia, nem à tarde, nem à noite. É ao amanhecer do terceiro dia. Porque a última trombeta de Paulo, que vai arrebatar a igreja, segue o mesmo padrão da primeira trombeta, que foi entoada ao amanhecer do terceiro dia. E se você parar para fazer a conta, você vai ver que desde que Jesus veio no ano 1 até o ano 999, foi o primeiro milênio depois da vinda de Jesus, que trouxe o Evangelho para nos lavar e purificar. Do ano 1000 até o ano 1999 é o segundo milênio, para Deus o segundo dia. Do ano 2000 ao ano 2026, que estamos vivendo hoje, já adentramos ao terceiro milênio, consequentemente já estamos vivendo o terceiro dia. Como estamos no início do milênio, é o amanhecer do terceiro dia. É o nosso momento que estamos vivendo na terra. É o padrão que Deus segue do Antigo Testamento, que é a sua palavra imutável, inerrante, inarredável, que não se pode mudar. A igreja está para ouvir o som da última trombeta, porque nós estamos vivendo agora em 2026 o início, o amanhecer do terceiro dia. Recado do Espírito Santo para essa igreja: lavem as suas vestes. Se estiveres pecando, lava as tuas vestes. Se estiveres claudicando, sabe o que é claudicar? É uma palavra que vem do imperador Cláudio, que era manco. Crente que manca. Crente que não tem uma vida reta, perene. Crente que não está produzindo, ou então crente que está sujo. A Bíblia diz que aqueles que estão sujos, sujem-se mais. Mas os que estão limpos,
limpe-se mais. Estai, igreja, Sinai, de prontidão, antenados, porque nós estamos vivendo o amanhecer do terceiro dia. A qualquer momento, diga a qualquer momento, a última trombeta soará e nós voaremos. Voaremos. Eu fiquei, ficou. Lava as tuas vestes, enquanto é dia, para não perder a caravana. Estamos vivendo o tempo do arrebatamento. Esse estudo está no livro Escatom. Eu quero... Letícia, só falta 5 minutos? Ou ainda vou ter mais 30? Letícia, fala. Ela fica só assim. É que eu não estou... Ah, não, ainda tenho 20, é isso? Pastor, me ajuda a interpretar ali o relógio. Eu ainda tenho 20 minutos? 20 minutos e 49 segundos? É? Não? É o de cima? Tentei. Mas ele está ligado. Então eu não vou falar das fossas das Marianas, não vou falar do Apocalipse de Isaías capítulo 24, não vou dizer que o magma do manto vai vir para a terra pelas placas tectônicas, não vou passar o vídeo que você ia traduzir dos espanhóis, dos sismólogos, dos cientistas, falando da explosão da fossa das Marianas. Amanhã? Hoje? Tá. Então vamos. Obrigado, pastor. Vou passar. Antes disso, olha só. Na página 82 desse livro, quem pegou? Ninguém pegou, está ali fora. Diz assim, ó. Conclusão. A trombeta é um aviso para Israel, assim como a festa das trombetas. Quando o apóstolo Paulo fala da última trombeta, em 1 Coríntios 15, 52, anuncia 2 eventos que marcará esse feito. O propósito para Israel, quando abrirá o Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano. Restauração do povo judeu, quando passados 10 dias virá Purim. Israel vai ser perdoado na festa de Yom Kippur. Depois que a igreja for arrebatada, Israel entra na grande tribulação. E depois os judeus entram em contrição, em arrependimento, até o Yom Kippur, que é a festa do perdão. Isso é maravilhoso. E acontecerá o fim da tribulação com o perdão e restauração espiritual do remanescente fiel, que são os judeus que escaparão do cerco do Armagedon e se converterão a Messias, Yeshua HaMashiach. Marcará também o sinal profético para o arrebatamento da igreja, encerrando o tempo da noiva do Cordeiro na terra, antes do casamento real com o Yeshua HaMashiach. Conclusão 2. Assim como a trombeta de Deus se fez ouvir pela primeira vez no Sinai, e o povo de Israel subiu ao monte, acontecerá de igual forma, quando a trombeta de Deus soar pela segunda vez, o corpo vivo de Cristo, a igreja fiel, subirá também dessa vez, não ao monte Sião, mas aos ares, no arrebatamento, tal como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 14, 16. Queridos, está mastigado, né? Está mastigado. Agora, o Apocalipse de Isaías, capítulo 24. Vou correr, mas vou falar. Porque no domingo é outra história. É uma mensagem de paz, de consolo, para ninguém sair daqui apavorado. Olha só, capítulo 24. Diz assim: eis que o Senhor vai devastar
desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Versículo 3. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Como o homem está quebrando a aliança com Deus hoje, não é? A rebeldia urbana hoje não tem limites. Versículo 6, esse é forte. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra. Agora veja, e poucos homens estarão. Vai haver um enxugamento. Agora eu vou direto, para não perder tempo, na versículo 19. Olha só o que vai acontecer com o planeta. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará por si mesma. Como é que é? A terra vai cambalear como um bêbado? Vai balançar como rede de dormir? Que fenômeno é esse que vai acontecer? Será um choque de um meteoro? Qual é o acidente geológico, estrutural, que vai balançar a Terra? Eu vou passar aqui um vídeo que Bia vai traduzir rapidamente. O vídeo é curto. Se as fossas das Marianas se rompem, devido ao impacto hidráulico, vamos a perder oxígeno, vamos a perder água. Vamos perder o oxigênio, vamos perder a água do nosso planeta. E como consequência, não haverá zonas verdes, nem territórios aptos para a vida. A fratura aumentará a atividade magmática e seguirá aumentando até provocar uma em grande escala. Até romper a camada que está sobre o oceano. Sobre o oceano. Isso é inevitável. Isto é inevitável, o que essa cientista está dizendo. Queridos, tem muitas coisas que a ciência não nos revela. Que se revelasse, era crise no mundo. Eu mesmo sei de algumas que não ouso pregar. Porque muitos crentes não estão preparados para entender que nós seremos livres disso. Soltando. Existe 99,9% de probabilidade dessa ruptura acontecer. Olha isso que essa mulher está dizendo, essa cientista. 99% da probabilidade disto acontecer. Marianas, aqui é onde se registram os terremotos. Só há 5 quilômetros de distância até que aconteça a fissura. Por que 5 quilômetros? Vamos entender aqui agora. Vocês estão vendo ali a imagem? Que eu não sei fazer. Ah, está aqui, melhorou agora. Melhorou. Estão vendo a imagem ali? Claro que estão vendo. Aquela parte azul ali em cima, não sei se o cursor pode ir lá. Ah, está aqui, está vendo essa parte aqui? Onde o cursor está? Aqui é o Pacífico, o Oceano Pacífico. A fossa das Marianas é esse rebaixamento aqui, ó. Daqui do oceano, da flor do oceano, até aqui são 11 mil metros, 11 quilômetros. Você imagina o peso e a pressão de 11 quilômetros para baixo do mar, repleto de águas, a temperaturas a quase 0 grau. E aqui, daqui, desse ponto,
até aqui, o magma, são 5 quilômetros. Quem não entendeu, levante a mão, eu repito. Todos entenderam? Sim ou não? Aqui, 11 quilômetros. Aqui, que separa do magma, 5 quilômetros. Os cientistas estão dizendo que esse pedacinho aqui é que tem fraturas. E que vai romper. E quando isso romper, o que vai acontecer? A água fria, quase gélida do Pacífico, vai se chocar com o manto da Terra em milhares de graus Celsius. O magma incandescente. Esse choque vai gerar uma explosão correspondente a várias bombas atômicas, a tal ponto que vai ter um deslocamento hidráulico do manto da Terra. Olha isso. O manto da Terra é que mantém o globo em equilíbrio. É igual um pneu desbalanceado ou furado de um carro. Quando o manto se desloca, vai desbalancear a rotação planetária. Aí Isaías está dizendo que a Terra cambaleará como um bêbado. Balanceará como rede de dormir. Prossiga, Bia. Uma pequena quantidade de água se encontra com esse magma. Pela primeira vez vai acontecer uma violenta explosão. Olha lá a explosão onde vai ser, segundo os cientistas. Cada uma dessa explosão é equivalente a uma bomba nuclear. Mas o pior vai ocorrer depois. Aqui eles vão fazer um experimento. Uma simulação. Eles pegaram magma na temperatura do manto terrestre, pegaram uma banheira, eu creio que essa banheira é de chumbo, botaram em cima de tijolos com água fria, quase congeladas, e derramaram para ver o efeito que dá nesse choque do magma da água com o magma. Vocês vão ver agora. Isso é o que aconteceu quando a água se encontrou com o magma. Uma explosão 10.000 vezes. Gigantesco volumen de magma de la pluma del magma rasgará la fosa de las Marianas en un instante y miles de millones de metros cúbicos de agua se encontrarán con miles de millones de metros cúbicos de magma debido a... Quando mil milhões de metros de magma encontrarem com 1.000 milhões de água. De metros cúbicos de água, haverá uma explosão jamais vista na Terra, gigantesca. La súbita ruptura de las moléculas de agua oceánica, el oxígeno y el hidrógeno se liberarán bajo una tremenda presión en el fondo de la fosa de las Marianas. Se producirá una enorme explosión. Esta explosión será equivalente a miles de veces todo el arsenal de armas nucleares disponible en la... Está rápido demais, não? Ela diz que vai ter uma tragédia, vai ser violenta demais. E esse magma vai sair pelas fissuras das placas tectônicas. O planeta Terra, os continentes, eles vieram de uma pangeia. Eles foram esfriando, se quebrantando, formando os continentes. Os mares entraram no interior dos continentes, mas entre um continente e outro, entre um bloco e outro bloco, tem a fissura, é como se fosse uma cicatriz. E o manto está aqui. Com essa explosão, essas placas tectônicas irão se abrir. E o magma virá para a Terra. Aí quando a gente vê lá no Apocalipse 8, no som das trombetas, que a Terra vai queimar, que as árvores vão se queimar, não é? Isaías diz que a Terra vai balançar como um bêbado. Queridos, é Deus se levantando para espantar a Terra. Esse momento vai chegar. Esse momento, indubitavelmente, vai chegar. E aqui, olha, aqui é mais ou menos, aqui essa parte amarela, são os magmas por onde subirão para alcançar toda a Terra. Os vulcões adormecidos vão vir para fora. Isaías diz que poucos homens restarão na Terra.
haverá a mão pesada de Deus, o julgamento das nações. E eu não quero assustar vocês, porque vocês não vão ficar assustados. Porque nós sabemos em quem temos crido. Eu tenho mais coisas aqui para mostrar, mas não vou mostrar, só vou ler um texto para entregar a palavra para o pastor. Um texto só, em função da provocação da minha irmãzinha ali, que está no Apocalipse. Com esse versículo a gente encerra. Esses desastres vão acontecer. Isaías fala, o Apocalipse fala, e os cientistas estão falando. Eu tenho um vídeo que um desses cientistas, um coreano parece, ele quando começou a falar, começou a chorar pensando nos netos, nos filhos, etc. Cientista não chora, mas este ficou tocado pelo que eles creem, segundo a ciência, do que vai acontecer. Agora, Apocalipse capítulo 3, diga 3, versos 10. Repita comigo. Porque, isso é Jesus falando, hein? A igreja, por favor, eu só preciso mais de 2 minutos, não se levantem. Prestem atenção. Coloque a sua mente cativa aqui. Olha o texto. Aqui é Jesus falando. Porque, repita, guardastes a palavra da minha perseverança. Quem está dizendo isso? Para quem? Para quem? Não vamos dizer que é para a igreja. Vamos dizer que é para mim. Eu estou falando que é para mim. Se for para você, diga-se, essa palavra é para mim. Para o membro do corpo. Porque isso aqui é individual, hein? Isso aqui não é nominal, não, nem coletivo. Olha isso. Ele está dizendo para você nessa noite. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? O que é a palavra da perseverança, amada igreja? A palavra que é regra de fé e prática. Qual é a palavra de fé e prática, amada igreja? É a Bíblia, as Escrituras. É como se Jesus estivesse dizendo, por que você está guardando a minha palavra? Quantos estão guardando a palavra de Deus aqui? Se estão guardando pouco, quantos querem guardar mais? Então, olha a promessa de Jesus. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Que ele dizia o quê? Porque você está perseverando em Cristo. Quantos estão perseverando em Cristo aqui? Ah, pastor, às vezes eu estou fraquinho, eu também estou. Mas às vezes eu estou forte, também estou. Mas depois eu estou fraquinho, eu também estou. São as circunstâncias da vida, é a luta diária, é a vida. Mas eu estou fraco ou forte, eu estou com o Senhor. E aliás, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque eu busco mais, eu preciso mais. Se você está fraco e entrou aqui hoje, busque mais para ficar forte. Mas é mistério que você esteja guardando a palavra da perseverança. Agora vem a promessa. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu. Quem é o sujeito aqui? Jesus. Olha o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Também eu, diz o Senhor, te guardarei. Da hora, não é na hora, é da hora da provação. Que hora da provação é essa? A grande tribulação. Onde essas tragédias todas vão acontecer. Está guardando a palavra da perseverança? Durma em paz hoje. Porque ele, diga, Jesus, me guardará da hora da grande tribulação. Que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha, um versículo. A grande tribulação veio vir sobre o mundo inteiro, no planeta Terra, toda a humanidade. Para quê? Para quê? Só para Jesus
trazer um holocausto à terra? Não, o texto diz, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para quê, papai? Para experimentar. Quem é experimentado tem 2 caminhos como resultado. É para provar. Então a grande tribulação vai vir para provar os habitantes da terra. Amada igreja, uma prova serve para quê? Para aprovar ou para, mesmo em meio à grande tribulação, muitos serão experimentados, alguns aprovados e outros reprovados. Você está guardando a palavra da perseverança? Sim ou não? Vocês estão guardando a Bíblia? Vocês estão voltando ao primeiro amor no estudo da palavra? Eu estou aqui muito feliz com essa igreja. Estou vendo o esforço aqui do pastor, da pastora, em amplificar a escola bíblica, aprofundar a escola bíblica. Estou feliz com essa igreja porque nos 5 dias teve uma presença, uma cooperação boa na semana escatológica. Isso significa dizer que vocês estão, assim como eu, famintos, com fome da palavra. E na grande tribulação, que nós não estaremos presentes, porque Deus vai nos guardar da hora, porque estamos guardando a palavra. Muitos ainda serão salvos, como diz o Apocalipse, capítulo 20, versos 4. Vi também, olha só isso, o que João viu, que Jesus mostrou a ele. Vi também tronos, Apocalipse 24. O que João viu, amada igreja? E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem é que senta em tronos, amada igreja? Reino e sacerdócio, que a igreja fiel e verdadeira se tornou. Jesus nos tornou reino e sacerdócio. Então esses tronos, diga esses tronos, João já viu a igreja fiel assentada neles. Opa, eu tenho o meu. Mas olha só o restante do versículo. Vi ainda, aí já é um outro grupo. Olha o que Jesus mostrou a João, igreja. Vi ainda as almas. João viu as almas sem corpos. Deus deu o poder a João. Que viagem, de ver as almas. Almas de quem? Dos decapitados por causa do testemunho foram decapitados por causa do testemunho. Então isso foi no 1º século de Roma, que mataram os cristãos, é a igreja perseguida. Não. O texto se refere a esses que foram decapitados porque guardaram o evangelho e o testemunho de Deus, bem como por causa das palavras de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então não são os do 1º século, e nem da Idade Média, nem da perseguição da igreja, são esses que estarão vivendo no momento da besta, no momento do anticristo, no momento da grande tribulação, está aqui no texto. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Esses que estarão na grande tribulação, que não receberam, recusaram a marca da besta, que vai ser extraordinária. A marca da besta vai ser muito bacana. Vai abrir todas as portas. Todo mundo vai poder comprar, vender. Um aparelhozinho assim vai passar no corpo da pessoa, já vai dar 400, 500 diagnósticos. A nanotecnologia da medicina, a medicina daqui a 10 anos vai ser uma revolução. A nanotecnologia da medicina vai entrar no teu fígado, vai dar um fígado novo, vai entrar no teu coração, vai desobstruir as artérias, vai entrar nas tuas veias, vai desobstruir.
O homem vai ter uma capacidade de vida fabulosa com a marca da besta, da medicina, da comida, dos benefícios que a ciência e a tecnologia vão trazer à Terra. Mas qual é o preço? A marca. E muitos entenderão isso por causa dos 144 mil que estarão evangelizando, das 2 testemunhas e dos 3 anjos evangelizadores. Não caio nessa. Vai morrer, então eu morro. Morre, mas olha o texto. Mas não adorar a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca em sua fronte na mão. E viveram. Morreram, foram decapitados, mas no final do versículo. E viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Toda a Bíblia ela é integrada numa revelação só. Deus nos ama. Não tem sentido nós ficarmos na grande tribulação, porque eu já não me governo mais. Eu não preciso ser experimentado em nada. Porque se eu for experimentado, tiver que ser experimentado, quem está sendo experimentado é o Espírito Santo que habita em mim. E eu tenho que me capacitar, me preparar pelo Senhor, vai me preparar para eu governar e julgar a terra. Os crentes haverão de julgar a terra coadjuvantemente com Jesus Cristo. Para isso, o arrebatamento nos levará ao tribunal de Cristo, para recebermos o galardão, mudar a nossa mente. O galardão é uma coroa que vai ser no cérebro, para nós pensarmos com a justiça de Cristo, agirmos com a justiça de Cristo e reinarmos na terra durante os 1000 anos com a justiça de Cristo. Então eu não tenho mais que ser experimentado pela grande tribulação. Os nossos irmãos que já partiram, já morreram, que estão já no seio de Abraão, voltarão à vida sem passar pela grande tribulação. Porque voltarão à vida quando Jesus voltar à terra, eles serão ressuscitados. E junto conosco que já estaremos nas bodas do Cordeiro.